Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ecos do Marajó. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o município de Muaná. Um tema que atravessa um contexto histórico, mas reflete em diversos aspectos culturais do município de Muaná. Para conversar com a gente, convidamos o professor Luciano Pimentel. Professor, como que você se envolveu com a história de Muaná e com a data do 28 de maio, que é o tema de hoje que a gente vai conversar? Fale um pouco sobre a sua experiência e o que motiva a estudar sobre a história local. Boa tarde, meu amigo. Eu sou o professor Luciano Pimentel de Oliveira, tenho 51 anos, sou casado, residente no município de Muaná, formado em História com bacharelado e licenciatura pela UFPA, possuo 3 pós-graduações na área educacional e um mestrado já concluído na área também da educação. A minha pesquisa voltada para o 28 de maio, eu comecei a ter os primeiros contatos através de uma indagação que surgiu quando eu percebi que as escolas do município de Muaná tinham dificuldades para desenvolver alguma pesquisa ou ter alguma fonte, alguma referência para trabalhar essa temática durante o desfile escolar. Havia, por parte da maioria do povo de Muaná, pouco acesso, porque muito desse conhecimento está restrito à academia, está restrito às universidades. Então, eu fiz o levantamento bibliográfico sobre o tema e tudo que já tinha sido feito ou escrito, mas havia uma certa superficialidade sobre a temática. Eram quase obras ou artigos, monografias escritos em cima dos precursores como o Domingo Raiol ou Palma Muniz. Tudo que eles falavam, de alguma maneira, acabava se refletindo nos textos que vieram depois de outros historiadores. Então a gente começou a desenvolver uma pesquisa aprofundada para tentar se fundamentar de maneira mais contundente, mais plausível possível sobre essa temática que ela não para de nos encantar e nos envolver com esse processo que ocorre todos os anos, que é essa festa, que é essa comemoração e esse sentimento que envolve todos os monenses. A minha paixão pela data do 28 de maio, ela se dá por conta de que a história do 28 de maio, ela sofreu uma intervenção muito forte do poder público municipal. Essa intervenção, ela tem um caráter político, através da construção de símbolos, como a praça, como o desfile escolar, como a construção do hino de Muaná, e uma série de atos públicos que tornaram e deram à festa do 28 de maio esse poder mítico, né? Quase que sacro, em que as pessoas do município de Muaná se identificam muito mais com a festa do 28 de maio que necessariamente com 7 de setembro, por conta da forma como essa festa, durante praticamente 2 dias, os desfiles escolares, eles param a cidade. Toda a comunidade é envolvida e cria-se um sentimento de pertencimento, gera uma memória afetiva dentro das pessoas para que elas possam se identificar com essa data histórica. Então, o 28 de maio, ele é certamente uma parte da história do município de Muaná que eu tenho tentado descobrir, pesquisar, aprofundar sobre essa temática que a cada vez mais a gente acredita que, dependendo das fontes que possam surgir, mas a gente possa ter novas monografias, novos artigos, novas fundamentações, novas descobertas sobre essa temática tão apaixonante. Muito bem, professor. Sobre o que aconteceu no dia 28 de maio de 1822 em Muaná, o que se relaciona com a independência do Brasil e qual o contexto histórico por trás dessa data? Quando é decretada a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822,
A província do Pará não acompanhou esse processo. Continuou vinculada às cortes portuguesas em Portugal, continuou ligada politicamente. Então, houve algumas tentativas sem sucesso de fazer essa adesão. Um dos movimentos mais fortes durante esse processo da tentativa de adesão foi o movimento de 14 de abril, já do outro ano, 14 de abril de 1823, quando alguns líderes tentaram tomar a cidade de Belém para que forçasse a adesão. Contudo, foi um movimento sem muito sucesso. E alguns desses líderes acabaram, para não serem presos, fugindo para o interior do estado. Alguns se refugiaram no Marajó e alguns deles vieram para Moaná. Então, Moaná já possuía um cenário que era propício para que houvesse uma revolta. As pesquisas, as fontes históricas, elas apontam para duas situações que eram bastante relevantes para que pudéssemos determinar até como causas da revolta do 28 de maio. Uma era o recrutamento forçado. Havia uma lei que permitia que pessoas consideradas numa condição que não estivesse trabalhando, chamado de vadios, né, pela sociedade, fossem presos e levados à força para a cadeia pública e depois recrutados para lutar pela Guarda Nacional. Então, esse recrutamento forçado ele acontecia de maneira muito intensa em Moaná, nesse período que antecedeu a revolta do 28 de maio. E quem é que passava por esse processo? Geralmente eram as pessoas mais vulneráveis socialmente, eram os mais pobres. Podia ser branco, podia ser índio alforriado, podia ser negro alforriado. Se fosse pobre, a possibilidade de ser preso a qualquer momento e colocado na cadeia pública era muito grande. Então já havia um sentimento aí de insatisfação popular. Junto a esse sentimento, havia uma situação econômica desfavorável para os produtores também de gado, daqueles que eram fazendeiros, porque a carne do Marajó não era tão valorizada em termos de preço na capital do estado. Aí você também tem, dentro desse cenário, o sentimento de nacionalismo, né? Um anti-lusitanismo, né? E já não se aceitava mais o jugo português. Então, essa conjuntura, esses fatores, eles acabam somando para que a revolta do 28 de maio ela ocorresse às 8h30, pela parte da noite, e a intendência fosse tomada por populares, por revoltosos, e fosse decretada a adesão de Moaná à independência do Brasil. Moaná se torna o primeiro município a aderir à independência do Brasil. Dentro desse processo revolucionário que durou de 8 dias, mais ou menos, que é o tempo que as tropas portuguesas se organizam em Belém e vêm para Moaná e sufocam o movimento. E a partir do momento que eles são sufocados, os portugueses passam de novo a controlar o município. Então, durante 8 dias ocorre esse processo revolucionário no nosso município e, por conta disso, é bastante lembrado e existe uma festa cívica dentro do nosso calendário do município de Moaná. Certo, professor. Para finalizar, falando um pouco desse aspecto cívico da data, né? Como que a data do 28 de maio é comemorada em Moaná nos dias de hoje? Qual o significado dessa data para a comunidade e como que reflete, principalmente a gente considerando os dias atuais? As fontes históricas do nosso município que se reportam à questão do 28 de maio, elas nos dizem que o 28 de maio ele era comemorado somente pelo povo. Não havia comemorações, não havia festa, não havia paradas cívicas. Então,
depois de quase 100 anos, o poder público resolveu intervir e ordenar a festa através de desfile escolar, e a partir daí também começou a construção de símbolos. Os símbolos foram criando uma identidade entre o povo, uma identificação entre o povo e a data histórica, e cada vez mais essa identificação foi se fortalecendo. Então, hoje, a festa do 28 de maio, ela possui um apelo emocional muito grande. Chega a ser até um pouco carnavalesco em alguns momentos do desfile escolar, porque às vezes ele abrange certas temáticas que fogem até a relação com a data histórica, mas para o povo de Moaná, o 28 de maio hoje é uma data de um calendário que não é esquecido por ninguém, existe um forte apelo emocional por trás dela. E ela é muito importante dentro do nosso processo de civilidade, de cultura local, porque talvez seja o momento em que o povo de Moaná mais demonstra o seu nacionalismo. Professor Luciano, muito obrigado por aceitar conversar com a gente, dividir um pouco da sua experiência, tanto como pesquisador, como também de morador de Moaná, trazendo diversos aspectos de como que essa história se construiu através das memórias, mas também através das escolhas, e ajuda a gente a compreender, né, essa data comemorada hoje. Muito obrigado a você por compartilhar com a gente e a você que ouviu. Muito obrigado também por acompanhar o podcast Ecos do Marajó. Você pode acompanhar outros episódios aqui no canal Marajoando Cultural ou no Spotify e em outras plataformas digitais. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.